Fala pessoal, eu sou Hélio Lima da Haas Prospecção Corporativa, esse é o nosso canal. Falamos de prospecção absolutamente todos os dias e finalmente temos um vídeo novo. Hoje o tema é qual das abordagens converte mais em reuniões, dá mais resultado? Aquela abordagem mais técnica, mais densa, mais cheia de detalhes, mais consultiva, ou aquela abordagem mais objetiva, rápida, direta, curta e mais simplista, né? Qual das duas converte mais e o que você deve levar para sua operação? Vamos dar uma olhadinha na nossa vinheta e já abordamos esse tema. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos imaginar o seguinte. A ideia de uma prospecção bem estruturada é aquela prospecção que gera valor, que gera rapport. Aquela prospecção que entende, que é consultiva, aquela prospecção que é mais participativa com o contexto do prospectado. Não é aquela prospecção que já força uma venda, não é aquela prospecção com um timing de televendas. Pensando nisso, nós estamos aqui falando de uma abordagem que cria rapport, certo? Então, independente da sua abordagem ser objetiva e direta, se o seu segmento, o seu cenário permitir que seja, ou seja mais conveniente para você que seja, é importante que essa velocidade, essa simplicidade de abordagem não esteja desconectada com o rapport, né? Tal qual a sua abordagem técnica, densa e cheia de detalhes, perguntas e bastante qualitativa, né, no sentido de qualificar o lead com algumas perguntas mais técnicas, também não esteja desassociado do rapport, né? E é muito importante lembrar que você consegue fazer as duas coisas sem rapport, né? E é óbvio que você consegue fazer as duas coisas com rapport. Eu vou dar um exemplo de uma prospecção rápida, objetiva, direta, sem rapport e com rapport, tá? A prospecção rápida, objetiva, direta, sem o rapport, ela cria a taxa de no-show, né? Você marca um próximo passo, que é uma call, e essa call não acontece. O executivo de vendas liga 1, 2, 3, 4 vezes para aquele lead que você pensou que estava qualificado, entendeu que estava qualificado, mas na cabeça do lead essa qualificação ela não está muito coesa, né? E isso faz com que ele suma, ele não atenda o telefone, ele não dá o próximo passo. Então esse é um exemplo de uma abordagem curta, objetiva, direta, focada no próximo passo, mas que ela não criou rapport nenhum, né? E você pode, obviamente, fazer essa mesma abordagem curta, objetiva, direta, voltada ao próximo passo, que crie realmente um rapport, que na cabeça do seu lead fique muito claro que esse próximo passo vai acontecer. Agora vamos imaginar o seguinte, existe aquela abordagem mais técnica, mais densa, que está preocupada muito em qualificar o lead, cheia de perguntas técnicas, dependendo do cenário da tua empresa, elas são fundamentais, elas são muito importantes, e essa qualificação, no caso, essa prospecção, com e sem rapport, né? Com rapport, é uma abordagem que, apesar de técnica, ela torna-se consultiva, né? Então o seu lead ele não fica cansado, ele responde aquelas suas perguntas porque ele entende o teu processo, ele entende que esse primeiro processo é um processo de qualificação para ir para um próximo passo, onde vai entrar um executivo com uma abordagem mais técnica e dar continuidade em todo esse contexto. Tal qual essa mesma prospecção, ela pode ser muito cansativa, né? E aí você lota o seu prospect de diversas perguntas que ele não entende porque ele está respondendo, né? Isso já aconteceu inclusive comigo. Eu fui prospectado e a pessoa, para me oferecer lá a solução dela, me fez tanta pergunta, mas tanta pergunta que isso acabou me cansando, né? E não teve muito a ver com a quantidade de perguntas, e sim com um rapport que não foi criado. Isso quer dizer o quê? Que você pode perfeitamente ter uma abordagem mais técnica, criar um valor, né? Criar um rapport, criar um cenário ali todo favorável de qualificação para o seu executivo trabalhar, né? Para a sua empresa continuar o próximo passo, e isso não ser
cansativo, né? Para você criar rapport, necessariamente você já precisa ser um profissional mais técnico, mais ciente de algumas técnicas de vendas, e uma delas, e talvez a principal, pelo menos a que eu uso muito, é o spin selling. Então, como a gente sempre fala aí nas nossas publicações, dá uma estudadinha aí no spin selling, traz isso para o seu cenário de prospecção, você só tem a ganhar com isso. E mesmo que a sua operação seja rápida, curta, objetiva, direta do ponto de vista de abordagem, você pode usar ali o spin selling para criar rapport. E se a sua abordagem for muito técnica, muito densa, muito cheia, muito mais estrategista, você não fazer desse processo um processo cansativo, né? Para isso você tem que criar rapport, e para criar rapport você tem que ter por trás um conceito bem afiado de spin selling, por exemplo, né? Para gerar valor aí nas suas conexões. Agora eu trouxe aqui para vocês, pessoal, alguns segmentos que nós já prospectamos, e eu vou dizer para vocês se nós fomos mais técnicos, mais estrategistas, né? Ou se nós fomos mais objetivos e mais diretos em nossa abordagem, ok? Bom, nós já prospectamos muito para software de gestão, ERP, certo? Empresas que possuem software de gestão, certo? Vamos lá, o ERP ele tem ali uma gestão completa de uma empresa, certo? Então ele faz gestão ali da compra, venda, gestão de estoque, entrada e saída de ativos, mexe um pouquinho no contábil, financeiro da empresa, tem ou não integração bancária. Já prospectamos também soluções API que são complementativas a um ERP, certo? Já prospectamos também para plataformas de e-commerce, né? Onde você tem uma plataforma ali para organizar e fazer a gestão completa de toda a sua operação de e-commerce, certo? O que a gente percebeu é que nesse cenário de software, né, e plataformas de gestão, plataformas de e-commerce ou software de um modo geral, né, ERP de um modo geral, a abordagem necessita de um quê técnico, né? É muito complicado quando o SDR não está muito preocupado em entender o que o ERP pode ou faz dentro de uma empresa, né? Então o SDR é convidado a entender as particularidades da entrega desse ERP, para ele já na prospecção conseguir fazer um estudo de aderência, né? Quando esse estudo de aderência é mal feito, né, ele gera reuniões sem valor. E aí o executivo tem a tendência de dar uma negativa naquele lead porque o estudo de aderência foi mal feito, certo? Então, nesse cenário, é importante não só agendar a reunião, mas ter uma postura mais advisor, ter uma postura mais consultiva, entender profundamente o que o seu ERP faz, né? Você não precisa ser um doutor no seu ERP para conseguir prospectar, né? O que você tem que se preocupar ali é com os principais benefícios que ele pode gerar para o seu prospectado, criar um rapport, criar um valor e conseguir extrair informações fundamentais para o seu executivo conseguir trabalhar. Em todo esse cenário, você é convidado a ter uma postura mais técnica, né? É convidado a ter uma postura mais consultiva. E aí, pessoal, nós temos aqui, nós já prospectamos também para aí um outro cenário, né? Seguros, facilities, turismo corporativo, né? Contabilidade, soluções contábeis, projetos de engenharia e até mesmo projetos de infraestrutura de um modo geral. Esses cenários, nós já tivemos uma postura mais objetiva, mais direta, né? Nunca genérica. Por favor, não vamos confundir a abordagem curta objetiva com a abordagem genérica. Não é isso, tá? A abordagem objetiva, ela é muito voltada à reunião, para a gente criar ali um começo de um relacionamento, tá? Nesses mercados de seguros, facilities, turismo, contabilidade, soluções contábeis, projetos de engenharia, projetos de infraestrutura de um modo geral, é importante você conseguir separar a conexão da demanda. Porque conexão e demanda são coisas distintas. Você pode perfeitamente se conectar com uma empresa sem que necessariamente haja uma demanda envolvida, né? E principalmente em seguros, por exemplo. Vamos falar de seguros, né? É importante você se conectar com o maior número de empresas possível dentro do seu ICP, Ideal Customer Profile, certo?
já pré-definido, tudo bem estruturado, desenhado, antes da prospecção começar a atuar, né, pessoal? Vamos fazer a liçãozinha de casa. Mas o que acontece? É importante em seguros você se conectar com o maior número de empresas para você criar uma gestão de follow-up, de relacionamento e participar das cotações no momento certo, mas que você consiga se diferenciar no momento dessas cotações, não por preço, até porque esse mercado não tem muita diferença de preço, aliás, não tem nenhuma diferença de preço, né? O que você vai se diferenciar nesse mercado é o seu relacionamento. É a mesma coisa para facilities também, né? Um mercado que você consegue vencer a concorrência através do seu relacionamento. Turismo corporativo nem se fala, né? É difícil que um RH entregue um evento para sua empresa sem que ela tenha um relacionamento com você. Em todos esses cenários, seguros, facility, turismo corporativo, contabilidade, são mercados que exigem paciência no processo de prospecção. Por isso que muitas vezes não dá certo você fazer um projeto de prospecção, seja terceirizado ou contratar alguém para fazer. Não dá certo você fazer 1, 2 meses, porque é muito pouco tempo, né? Então você precisa olhar para o seu departamento de prospecção como um ativo para você se conectar com o maior número de empresas. Então o teu funil ele não vai ser só um funil de vendas, ele vai ser um funil de conexões. Você vai alimentando, vai fazendo a sua gestão de follow-up, vai mantendo o relacionamento com essas empresas, né? E no momento certo a demanda vai aparecer e você vai conseguir entrar para a negociação. Quando você entrar para a negociação, já não tem muito mais envolvido uma questão apenas voltada a preço. Tem um outro mercado também que depende muito da gestão de relacionamento ou follow-up, né? Branding ou agências de publicidade, soluções de marketing, identidade visual, publicidade em PDV, né, lançamentos de produtos em PDV, por exemplo, né? De um modo geral, agências de publicidade também precisam de uma gestão de follow-up muito coesa, muito profunda, né? Então você faz a prospecção, gera a visita, né? E aí começa uma longa jornada. Você pode se conectar com algumas empresas, ou com várias empresas, obviamente, para você fazer ali um funil de conexões, e não apenas um funil de oportunidade de vendas, né? Funil de conexão, você alimenta a sua gestão de follow-up, e aí você consegue, por causa do relacionamento, chegar na tão sonhada venda. Lembrando que o que importa no final das contas é que você tenha convicção de sua estratégia. Se você entende que o seu time deve ser mais técnico, então explora isso com a sua equipe, faz um processo bem estruturado, né, de perguntas inteligentes e procure não cansar o seu lead criando um rapport. Uma técnica muito boa para rapport, o spin selling. Beleza? E se a sua prospecção você entende que tem que ser mais curta, objetiva e direta, focada na visita, para que o seu executivo faça um trabalho ali num segundo passo, um pouco mais denso, mais completo, né, que a sua abordagem jamais seja genérica, né? A abordagem genérica não cabe em nenhum dos dois cenários. E como dito também, a abordagem sem criar rapport também não cabe em nenhum dos dois cenários. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Se inscrevam no canal. Um abraço aí ao pessoal do LinkedIn, né? Muito legal a interação de vocês. Muito em breve aí eu trago novos segmentos aí pra gente conversar, tá bom? Um grande abraço para vocês. Sem prospecção, sem vendas. Valeu, pessoal!